Hoje eu vou falar sobre os 3 pilares para um consultório de sucesso. É o nosso primeiro workshop Transformação Odonto. Pela primeira vez eu vou falar desse assunto dessa forma. Então vocês vão ser as primeiras pessoas, os primeiros dentistas que vão me ouvir falar disso. Eu estou numa nova fase da minha vida, abri até um Instagram novo. Se vocês ainda não me seguem no Instagram novo, vai lá, doutoracarla.alvarenga_. Eu comecei um Instagram do zero, deixei um perfil com 23 mil seguidores, que já não faziam mais sentido para mim. E eu, nessa nova fase, vou falar sobre isso que eu vou apresentar para vocês aqui. É isso que eu quero passar para os dentistas, ensinar os dentistas a partir de agora. Então vamos lá. 3 pilares para um consultório de sucesso. Esse vai ser o assunto. Como multiplicar o seu faturamento? Quem é que quer aprender a multiplicar o seu faturamento? E eu sou uma pessoa da prática, não estou falando aqui de fórmula mágica, não vou falar nada daquilo que eu não fiz. Como alcançar 30 mil reais mensais mínimo por mês no seu consultório, por cadeira odontológica? Sim, quem aplicar o que eu vou ensinar aqui pode ter esse resultado. Não sei como é que está o seu faturamento hoje, quanto que você recebe, qual é a sua receita mensal, mas é possível sim ter uma base, um mínimo de 30 mil por cadeira. Por que eu falo por cadeira? Porque pode ser para quem tem clínica também, que tem 2, 3, 4 cadeiras odontológicas, e ter esse valor de faturamento, de receita mínima todos os meses. Sim, é possível. Como? Com planejamento e a estratégia certa. Para quem é esse workshop? Vamos lá. Para quem tem consultório ou clínica, independente do tamanho, independente da cidade, independente da especialidade. Não sei qual especialidade vocês têm, mas é possível para qualquer dentista que trabalha sozinho ou que tem equipe, que trabalha em clínica também, alcançar esse ganho de 30 mil por mês. Sim, tem dentistas nas nossas clínicas que fazem isso e que nem são donos de consultório, independente da cidade onde você está. Tem gente que pergunta: Carla, mas isso é possível para mim? A minha cidade é pequena, de 20 mil habitantes. Sim, é possível. E por que eu posso falar sobre isso? Porque eu alcancei esse resultado de multiplicar o faturamento de 30 mil por cadeira odontológica mensal. Hoje eu tenho uma rede de clínicas com 8 unidades, 8 clínicas, com mais de 140 mil pacientes atendidos, nesses 27 anos de estrada na odontologia, né? Quase 28 agora no final de 2023. E porque eu já ensinei inúmeros dentistas, centenas de dentistas, a também alcançarem esse resultado. Então, eu posso falar sobre isso. Eu sou dentista, vocês sabem disso, me formei na Unicamp em 1995. Alguns aqui já sabem um pouquinho da minha história. Carla, como é que você veio parar aqui dando uma aula no Zoom? Eu não venho de uma família de dentistas. Logo que eu me formei, já abri o meu consultório pequenininho, simplesinho, no centro aqui de Campinas, inclusive onde é a minha clínica matriz, a minha clínica principal, a minha maior clínica começou ali pequenininha, numa salinha comercial, escondida num prédio, e eu não sabia nada sobre como ter pacientes, como atender, eu só tinha aprendido odontologia. Acho que vocês também são assim, né? A gente sai da faculdade e sabe ser dentista e mesmo assim não sabe quase nada. É uma profissão que traz muita insegurança no começo. E por isso o dentista vai atrás de cursos, especializações, enfim, cursos na odontologia para ficar cada vez melhor na área. E ok, eu comecei ali sem saber nada e
atendendo um paciente, outro era mais amigo, família, não é assim? Não sei se vocês começaram assim, era o primo, era o vizinho, a mãe. Eu fiz a minha única coroa unitária na minha mãe. Eu fiz a minha única endo num primo meu que num domingo teve uma pulpite terrível e eu fui lá e fiz e nunca mais quis fazer. Enfim, e fui fazer odontopediatria logo que eu me formei e uns anos depois para ortodontia. Eu fui para os cursos de especialização com aquela crença que o dentista tem que precisa estar sempre estudando para ter resultado. Precisa sempre estar se atualizando para ser um bom dentista. E ok, para ser um bom dentista, sim, eu concordo. Mas para ter retorno desse investimento todo na profissão, aí é outro assunto. Aí é outro papo. E é uma conversa que na faculdade ninguém tem com a gente. Acho que hoje continua do mesmo jeito. Nos cursos de especialização, de atualização também. Os professores não têm uma conversa sobre isso. E na verdade nem é para ter mesmo. O dentista está lá para aprender a técnica e ok. Então eu fui começando assim na profissão, fazendo cursos e tal, e os anos foram se passando. Eu me casei com o Fernando, que hoje é meu sócio. E eu, gente, eu não ganhava nada. Tudo que eu ganhava ficava no consultório. Eu só pagava as contas do consultório. Não trazia dinheiro para casa. E a gente se casou e o Fernando não é dentista. Me casei com um engenheiro de produção que conheci lá em Piracicaba, onde é a Unicamp, a Faculdade de Odontologia da Unicamp, que tem aqui uma também filha da Unicamp por aqui, né, Gabi? E aí eu me formei lá, conheci o Fernando durante a faculdade, a gente se casou e ele tinha um emprego e eu meu consultório. Ele tinha um salário e ele que pagava as contas de casa. O que eu recebia no consultório ficava lá no consultório mesmo. Era para pagar condomínio, para pagar a secretária, pagar as contas do consultório dental, protético e tal. E eu sempre na esperança de que a coisa ia melhorar. Não, eu tenho esperança, não vai melhorar, porque eu estou estudando, isso vai melhorar. E eu chamo esse marketing que eu fazia antigamente de marketing de todos os santos. Porque eu ficava lá rezando para todos os santos para me mandar paciente. Só que não acontecia. Não acontecia. E até que a gente teve 2 filhas, eu tenho 2, são moças já, uma de 20 anos, outra de 18, então isso tem tempo já, essa história. E as nossas filhas eram pequenininhas na época, Fernando com emprego, viajando todo dia, a gente está aqui em Campinas, e ele trabalhava em São Paulo. Então era uma vida bem, vamos dizer, complicada, porque ele saía cedinho e voltava à noite. Todo dia, de segunda a sexta e às vezes no sábado também. E a gente precisava disso, porque tinha que pagar as contas, né? Os boletos, os famosos boletos. E aí até que um dia eu tava com as meninas em casa, elas eram pequenininhas, tinha acho que 1 e 2 aninhos, colocando elas para dormir. E aí ele me liga. Eu lembro disso, era uma sexta-feira à noite. Já no horário dele chegar em casa e não tinha chegado ainda. E aí toca o telefone. Eu deixei minhas filhas lá, já tinha colocado na cama, no berço e tal. Fui atender o telefone e aí ele falou assim pra mim: Carla, eu tenho uma notícia que não é muito boa não. E eu falei: o que foi, Fernando? Ele falou assim: você tá sentada? Falei: bom, vou lá para a sala. Daí fui lá para a sala do apartamento. A gente morava num apartamento pequenininho. Sentei lá e ele falou assim: Carla, seguinte, eu acabei de perder o emprego. Acabei de ser demitido. Naquela hora, gente, faz tempo isso, mas eu lembro exatamente como se fosse hoje. Me deu um calafrio assim, da cabeça aos pés. Não sei como que vocês são quando recebem assim uma notícia ruim.
porque era uma notícia ruim, né? E eu fiquei ali sem saber o que fazer. Eu só falei para ele, vem para casa, vem devagar, né? Porque ele estava nervoso, vem devagar e a gente conversa aqui, vai dar tudo certo. E ele chegou em casa, a gente conversou um pouco, já era tarde, ele foi tomar um banho, falei, vamos dormir, amanhã a gente vê o que faz, né? E a gente nem dormiu direito, lógico, pensando o que ia ser. E no primeiro momento ali, quando ele me deu aquela notícia, a primeira coisa que eu pensei foi nas minhas filhas. Não sei se vocês têm filhos aqui, mas as meninas eram pequenininhas ainda. E eu no consultório, na época, eu não via perspectiva de crescimento rápido ali. Já fazia uns 8 anos que eu estava, 7, 8 anos que eu estava ali na luta do consultório e a coisa não andava. Então, eu queria dar uma vida boa para as minhas filhas, oportunidades, que eu sempre tive isso. Ainda bem, meu pai pôde dar isso para mim. E eu queria dar essa vida para elas. Só que como é que ia ser? Um Fernando sem emprego, né? Como é que ia ser isso? E aí no dia seguinte, gente, eu acho importante eu contar isso para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, que é de verdade, né? Que a gente está mesmo vamos dizer, no campo de batalha da odontologia. E eu não estou sozinha, ele está comigo. Porque no dia seguinte, a gente sentado na sala ali no sofazinho das Casas Bahia na época, de frente um para o outro, eu lembro da cena, ele falou assim, Carla, eu vou mandar currículo para um monte de empresa, porque eu preciso arrumar outro emprego. Eu falei, mas um monte de empresa onde? Em Araraquara, e não sei o que, em São Paulo, tal. Falando cidades, Ribeirão Preto, quem é daqui do estado de São Paulo sabe, de Campinas para Ribeirão Preto é longe, Araraquara, como é que ia fazer? Aí eu falei para ele, como assim? Você vai mandar currículo para a cidade que você vai ter que morar lá? Porque 2, 3 horas de viagem não dá para ir e voltar todo dia. Né? A gente com 2 meninas pequenas. E aí eu falei, não, eu não quero isso não. Não foi para isso que eu casei, que a gente teve filho, família para mim não é isso. As meninas nem veem você direito, porque tá sempre trabalhando, viajando, muito difícil isso. E eu decidi que eu não queria essa vida mais. E eu falei pro Fernando, esquece isso, vamos comigo. Gente, eu tinha um consultório pequenininho, que só pagava as contas do consultório. Olha que coragem, né? Eu acho que foi uma coragem, foi uma coisa assim, é porque realmente eu queria uma mudança. Eu queria ter minha família junto. O pai junto das filhas, né? O marido junto da esposa. E eu sempre tive esse exemplo em casa com os meus pais. E aí eu falei, vamos junto. Ele falou, olha, Carla, eu não sei se a odontologia não sei se a gente vai conseguir crescer o suficiente para trazer dinheiro para sustentar a gente, dar uma vida boa para as filhas, né? Eu falei, mas vamos começar. E naquela época, eu já tinha começado a fazer algumas ações que estavam engrenando o consultório, estava crescendo. Eu falei para ele, já está dando um resultado aqui, um pouquinho ali, vamos lá, porque eu confio que a gente junto vai ser muito mais forte e a gente vai conseguir. Enfim, e daí ele veio. Falou, Carla, vamos lá, vou tentar. Se não der certo, eu mando currículo. Foi assim, né? E ele veio, foi conhecer o mercado, ele foi conhecer os consultórios em volta, como que era o atendimento dos outros dentistas. Foi bem interessante isso, porque ele não sabia nada da área. E aí a gente começou a trabalhar junto, né? Começou a fazer ações, ele com uma outra visão da odontologia, né? Eu como dentista ali atendendo bastante, e a gente começou a crescer. Nesse meio do caminho, a gente errou bastante. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente errou, deu muita cabeçada. E na época não tinha ninguém que falasse assim pra gente, vem aqui para uma aula que eu vou te mostrar quais são os 3 pilares do consultório de sucesso.
Não, a gente tinha que buscar e era difícil achar um curso, enfim, um conteúdo, principalmente prático, para a gente aplicar. E mesmo assim a gente foi, acertou aqui, errou ali, e foi, colocou mais uma cadeira no consultório, a gente ampliou a clínica, deu certo, a gente começou a ser conhecido na cidade, a demanda aumentar. Então agora vamos pensar numa outra cidade, e aí a gente foi crescendo. O que acontece? Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu falei assim para Fernando, eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Eu quero trazer mais dentistas, né, para essa vibe de crescimento. Vamos fazer isso? Por quê, gente? Porque eu via que os dentistas da nossa clínica, das clínicas, hoje a gente tem uma equipe com 36 dentistas, se não me engano, 36 profissionais que atendem nas nossas 8 unidades. A grande maioria, vamos colocar 99% deles, não tinham a visão nenhuma de como crescer na odontologia. Quais eram as possibilidades? Como fazer para ter resultado? E nós, já faz muitos anos que nós damos treinamento para esses dentistas. Não treinamento clínico, mas treinamento para crescer, para eles crescerem dentro das nossas clínicas. E aí eu falei, eu quero levar isso para dentistas de fora, para aqueles que querem estar junto com quem faz isso todo dia, com quem principalmente já passou pelo que o dentista está passando hoje. Alguém colocou aqui no chat, eu estou nesse momento hoje. Então eu já passei por todas as etapas, eu acredito, para chegar até aqui, em 8 clínicas, desde ter 0 pacientes. Eu comecei com 0. Desde não saber como atrair pacientes para minha agenda. Já tive agenda vazia no começo. Não sabia nada de marketing. Muita coisa mudou. Tudo mudou praticamente de lá, de onde eu me formei até hoje. E com isso a gente foi crescendo. Eu atendi paciente durante 24 anos. Carla, hoje você atende paciente? Eu não atendo mais. Mas eu parei recentemente. Então faz uns 3 anos mais ou menos que eu não atendo mais. Que eu estou na coordenação clínica, então sou eu que dou todo o suporte para os dentistas, treinamento para dentistas, para as nossas colaboradoras. Sou responsável pela área de marketing e comunicação. Só que, Carla, você começou assim? Não comecei assim. Hoje a gente tem equipe de marketing administrativo nas clínicas, mas não tinha nada. Era a gente que tinha que fazer tudo. Eu e o Fernando. A gente era o faz tudo. E eu sei que aqui, provavelmente, vocês são dentistas, que vocês são tudo dentro do consultório. É ou não é? Faz a contratação, treinamento, pagamento de conta, né? Curso... Faz tudo, divulgação. Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu quero clarear para vocês um caminho que o dentista pode trilhar, que qualquer um pode trilhar, porque se eu conseguir, qualquer um pode. E vocês saírem daqui com essa percepção já com uma... Vamos dizer, vai ter até uma tarefa aqui para vocês fazerem, já com um próximo passo para vocês, tá bom? Então vamos lá, já contei minha história, né? Deixa eu ver aqui o que colocaram aqui no chat, que eu fiquei curiosa. A Gilmara foi minha aluna, isso mesmo, Júlio César. Minha percepção é que não cresci nada durante esse tempo de formado, é deprimente. Pois é, e deixa eu te falar. A quantidade de dentistas frustrados com a profissão é enorme. E, gente, vamos combinar. Eu sou dentista como vocês. A odontologia é uma profissão linda. Uma pessoa sem um sorriso bonito, sem dente, ela não é ninguém. Então, é uma profissão tão bonita e tantos dentistas
não sabem como ter resultado, ou seja, o retorno de todo o investimento. Dentistas excelentes na técnica, ótimos dentistas, mas que não têm esse conhecimento de como ter resultado. E que resultado? Uma vida digna, né? Que resultado a gente quer? Uma vida boa, poder viajar, poder sair, poder dar uma vida boa para a família, poder guardar um dinheiro para uma aposentadoria. Não precisa ser, a Carla vai ensinar a gente a ficar milionário. Até pode. Tudo depende da energia que você coloca nisso. Mas não, é uma vida digna. Eu conheci vários dentistas que fecharam seus consultórios. E bons na técnica, excelentes, especialistas, com várias especialidades. Então, o que eu quero é trazer esse conhecimento para vocês e vocês terem a certeza de que vocês são capazes de mudarem essa realidade. Na verdade, só depende de vocês. E vamos falar sobre isso aqui. O que eu vou falar aqui é simples, tá? Então, vocês que me acompanham há algum tempo já devem ter percebido que eu tenho uma linguagem simples. Eu falo de uma forma simples e assim é que eu sou. Né? A minha comunicação não é rebuscada, cheia de termos técnicos e de gestão e disso e daquilo. Não é. Né? E como eu sou simples na minha comunicação, eu sou simples também nas ações. Para mim, o que funciona nas minhas clínicas tem que ser simples. Tem que ser fácil de aplicar. Complicou, a gente não faz. E eu só passo para os dentistas aquilo que eu testo antes nas minhas clínicas. Então, se eu testo lá, se eu estou fazendo lá, se for complicado, se precisar de muita gente trabalhando naquilo e tal, não rola. A gente não faz. Mesmo que um livro de marketing, por exemplo, de gestão, diga que tem que fazer. Porque uma coisa é você aprender num livro. Outra coisa é você aprender com alguém que aplicou aquilo e transformou aquilo em alguma coisa mais simples e aplicável. Porque a gente não tem tempo, né? E o dentista que está no mocho tem pouco tempo. Que tempo que tem para ficar fazendo ações de marketing, cuidar da gestão? Não tem tempo. Então precisa ser simples, mas tem que fazer. Então vamos lá. Eu desenvolvi então um método baseado nesses 3 pilares. E antes de eu falar dos pilares, eu quero falar aqui de um conceito, porque esses pilares são a sustentação disso que eu vou desenhar aqui, que é a escada do crescimento do dentista. Isso aqui, para mim, é o ponto de partida para tudo. Então vamos lá, ó. Desenhei aqui uma escada, vou até colocar aqui, ó, escada do crescimento do dentista. O que acontece aqui nessa escada? Aqui estão os patamares, os níveis em que o dentista pode estar na profissão. Então vamos supor aqui, o dentista acabou de se formar, vamos supor que ele vai trabalhar numa clínica, não tem ainda o consultório dele. Então ele está aqui, o dentista está aqui, vou pôr aqui uma dentista mulher, de jaleco, de vestidinho. Está aqui, ó, recém-formada ou formada há anos, mas está trabalhando em clínica. Eu considero aqui na escada o primeiro nível, o primeiro patamar. Ah, Carla, mas eu me formei e já fui direto ter o meu consultório. Então tá. Então não passou por essa fase aqui, por essa etapa. Então você está aqui. Então você já está nesse primeiro degrau, já subiu um degrau. Tem o seu consultório, está trabalhando ali sozinho, ou no máximo com uma pessoa, ajudando, uma secretária. Mas você está lá numa cadeira, só você que atende, então você está nesse degrau.
Vamos supor que aí você aumenta o seu consultório para 2 cadeiras, 3 cadeiras, ou seja, já transforma numa clínica. Então, você já sobe para esse patamar aqui. Você já subiu mais um degrau. Ah, você quer agora, tem uma clínica, vai abrir uma segunda clínica. Então, você está subindo, certo? Entende que eu falo aqui sobre estrutura, tamanho de estrutura, tamanho de equipe, quantidade de atendimento, a necessidade, vamos ver se vocês concordam comigo. O que esse dentista precisa para subir aqui para o próximo degrau, ou seja, ele abriu o seu primeiro consultório, é diferente desse dentista que já tem o consultório dele e atende sozinho ou tem uma funcionária e ele já quer ter uma segunda cadeira, por exemplo. Ele vai precisar de outros conhecimentos em relação à gestão, em relação à liderança de equipe, porque aqui ter 2, 3 cadeiras odontológicas, não sei se alguém aqui tem, mas já demanda contratar mais gente. Aqui, ter 2, 3 cadeiras, vai precisar de quê? De mais pacientes. Então, vai precisar aprender a encher uma agenda de paciente. Ah, Carla, mas eu sou sozinho aqui no meu consultório e eu tô com a agenda ruim. Tô precisando de paciente. Ok, então, nesse seu momento, você precisa disso. Ah, Carla, mas eu tenho uma clínica, quero ir para uma segunda clínica. São outras necessidades, são outras estratégias. Então, o dentista que entende, primeiro, que esse caminho é possível e que esse caminho traz um crescimento constante para ele, e claro, tudo depende de onde você quer estar aqui. Cada um tem um objetivo. Carla, eu quero ficar sozinho no meu consultório e atender, sempre, até me aposentar, beleza. Mas eu quero ter um ganho maior. Eu preciso de mais pacientes. Eu quero no futuro ter mais liberdade, poder deixar um pouquinho o mocho de lado, atender só alguns dias. Tudo bem. O que é que você precisa exatamente para isso? Não é a mesma coisa, não é o mesmo conhecimento, não são as mesmas estratégias que esse dentista aqui, que já tem mais de uma cadeira, que já tem dentista atendendo lá, também vai precisar. E tudo começa com qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, qual é o seu alvo. Agora, o que baseia, o que sustenta isso aqui, ó? O que sustenta tanto o dentista que tem um consultório, que está sozinho lá, até o dentista que tem várias clínicas? O que é que sustenta? São 3 pilares. Então, vamos lá. São 3 pilares aqui, ó. Vou desenhar aqui. Sou bem ruim em desenho, tá, gente? Mas faz de conta aqui que são 3 pilares do mesmo tamanho, tá bom? Primeiro aqui, ó. Primeiro pilar é a mente. Primeiro pilar é a mente. O que eu quero dizer com isso? É o que você pensa. Eu quero dizer que o que você pensa sobre você, sobre o seu consultório, o que você pensa sobre a profissão, vai determinar a sua realidade. Como assim, Carla? É isso mesmo. Se você fala, a odontologia já foi boa, não é mais. Se você fala,
Eu não consigo trazer pacientes particulares para minha agenda, qualificados, que paguem pelos tratamentos que eu ofereço. Se você fala, eu não sei vender, eu falo muito sobre vendas aqui, que o dentista precisa saber vender. Vender é o quê? É fechar o tratamento. Nada mais do que isso. É uma comunicação que cria o desejo do paciente de fechar aquilo com você. Então, se o dentista fala, não, eu não gosto desse negócio de vender, ele não vai vender mesmo. A mente é que manda na nossa vida. Se a gente, por exemplo, terceiriza a culpa de um fracasso no consultório, um fracasso, por exemplo, tô há muitos anos, igual o Júlio falou, tantos anos e eu não tenho resultado. Se na cabeça de vocês essa responsabilidade é terceirizada, não vai crescer, não vai conseguir subir aqui a escada. Terceirizada, como assim, Carla? Tem dentista que culpa a pandemia. Vocês já não ouviram isso? Quem que já ouviu isso? A pandemia, depois da pandemia ficou tudo ruim no meu consultório. Eu ouço isso todos os dias nas redes sociais. E aí eu penso, e às vezes eu falo para o dentista, será que a culpa foi da pandemia? Olha para os seus resultados um ano antes da pandemia, como é que estava? Estava crescendo? Porque quem estava trabalhando lá, quem estava crescendo, as minhas alunas que estão aqui, que estavam lá investindo em si mesmas, aprendendo, fazendo ações, aprendendo estratégias, não sofreram com a pandemia. E aí, quando o dentista olha lá para trás, fala, realmente já estava ruim. Aqui, vamos ver a Thaís que está falando. A gente abriu 2 clínicas na pandemia. Ah lá, ó, a Thaís, na pandemia eu consegui um financiamento ótimo para montar meu segundo consultório próprio, sozinha. Antes estava pior para mim, pois é, a gente também fez isso. A gente aproveitou esse momento. A gente viu oportunidade onde muitos estavam vendo só a desgraça. Então, a forma como a gente pensa, a mentalidade é fundamental para você crescer. Porque se você não acreditar que pode, não adianta fazer 10 especializações. Se não acreditar, não tem jeito. A Gabi aqui, ó, comprei o meu Aitero na pandemia, eu lembro disso, Gabi. E fiz muito tratamento com Invisalign. Chegou a fazer só Invisalign, deixou um pouco até os clínicos de lado e maravilha. Então, a forma que você pensa diz muito sobre a sua realidade. E não é só pensar, é fazer, mas tudo começa aqui. Como é que estão seus pensamentos? E aqui está, ó, na mente aqui está qual é o meu objetivo. Qual é o meu alvo? Onde eu quero chegar? Então aqui vai uma tarefa do workshop para vocês. Se realmente quiserem ter resultado, vão fazer. Qual é o meu objetivo? O que que eu quero na profissão? O que que eu quero? Hoje eu tô com um faturamento X. O que eu quero é receber um tanto mais, 30% de aumento até o fim do ano, por exemplo. Coloca prazo no seu objetivo. É igual casamento. Quem que é casado aqui? Tem casados? Vamos ver. Os casados. É um exemplo, tá? Quando a gente marca a data de casamento, você tem um prazo para tudo acontecer, não é? O vestido tem que estar pronto, o buffet contratado, tudo, a decoração, aquela loucura para o dia da festa.
os convidados, é hotel para os convidados. A minha festa de casamento foi grande, aqui na casa dos meus pais, que eu sou vizinha dos meus pais aqui. Então, quando você põe prazo e sabe que aquilo vai acontecer, olha só, você pôs prazo, vou colocar até aqui, ó, prazo. Prazo para o seu objetivo, prazo para o seu alvo. Aí você acredita nele. Ó, a mente entrando aqui. Não adianta colocar no papel que quer um objetivo. Ah, o meu objetivo é aumentar em 30% o meu faturamento. Meu objetivo é colocar mais uma cadeira odontológica no meu consultório. Meu objetivo é ter mais X pacientes de Invisalign ou de um tipo de prótese ou qualquer procedimento que você queira. Se você não acreditar, não adianta pôr no papel. Você tem que acreditar que você vai conseguir aquilo. E claro, tem que ser algo possível, né? E um prazo. Acreditou. E fazer o que tem que ser feito para chegar até lá. Aprender o que eu preciso para chegar até lá. Por exemplo, até o final do ano. É importante você ter alvos de curto prazo, de médio e de longo prazo. Outro dia aqui, quando que foi? Em agosto desse ano, a gente está em setembro, finzinho de setembro. Mês passado, a gente conseguiu um feito muito legal em uma das nossas clínicas, que foi aumentar em 33% o faturamento de um mês para o outro, de uma clínica grande. Uma clínica com 6 cadeiras. Então, é possível de um mês para o outro a gente ter um resultado muito bom? É possível. É claro que tem que aprender o que fazer e colocar energia naquilo. Não tem segredo. É o que eu falo para vocês. É simples. Ah, Carla, mas não é fácil. Eu nunca falo que é fácil. Fácil não é. Nunca falei fácil aqui. Mas tem que ser simples. Então aqui, a mentalidade é o primeiro pilar. Gente, é tão importante isso que nós criamos, eu e o Fernando, uma mentoria, olha só, que está acontecendo o ano todo. A Gilmara que está aqui, até aluna da mentoria também, dessa mentoria, que começou em janeiro e vai até novembro, que é uma mentoria de treinamento para as nossas equipes das clínicas, sobre mentalidade. É a mentoria A Grande Virada. É só sobre mentalidade para as nossas funcionárias, que a gente chama de colaboradoras, para os nossos dentistas, para as nossas coordenadoras das clínicas, que a gente tem como se fossem gerentes de cada clínica própria. Por quê? Porque tudo começa aqui. Se a gente quer crescer, a gente precisa trazer as pessoas para a mentalidade de crescimento e não para a mentalidade de vitimismo, de frustração, de puxa, coitada de mim, eu não consigo mesmo. A hora que você muda isso aqui, você muda a sua realidade. Então esse é o primeiro pilar. Beleza? Então vamos lá. Segundo pilar é a atração. Vamos lá, a atração. Atração de quê, Carla? Os dentistas gostam de chamar, não sei vocês, de captação. Captação de pacientes. Eu não gosto da palavra captação. Não gosto mesmo. Eu chamo de atração. Por quê? Eu sempre faço uma analogia com um jardim florido. Vamos supor que os nossos pacientes, nossos clientes sejam borboletas. Aqui em casa, eu moro numa chácara, tem bastante flor. E sempre que eu chego em casa, principalmente para almoçar, acho que é o horário que elas gostam mais, as flores que estão do lado da minha garagem, tá sempre floridinho ali, flor laranjinha, amarelinha.
sempre tem borboleta ali na hora do almoço, borboletas amarelas, sempre de duas assim voando. É lindo, e eu fico ali uns segundos ali observando e admirando, né, a beleza. Se as borboletas são meus clientes e eu quero os meus clientes chegando, gostando, chegando porque querem estar comigo, eu preciso cultivar um jardim bonito na minha clínica. A minha clínica, o meu consultório precisa ser um jardim cuidado, um jardim florido. O ambiente dentro, toda a comunicação da equipe, o astral da equipe, toda a minha comunicação fora, nas redes sociais, por exemplo, num outdoor, em qualquer comunicação, no rádio. A gente já fez de tudo em relação à divulgação, em relação a marketing nesses anos todos. Para onde a gente vai, a gente tem que cultivar ali um jardim florido, porque eu quero atrair as borboletas. As borboletas atraídas, elas podem trazer mais borboletas. Elas estão vivas, elas estão circulando. Ao passo que, se eu pensar em captar borboletas, eu sou uma admiradora de borboletas, só que eu quero caçar borboletas. Então eu penso na palavra captação como isso, como uma caça às borboletas. Então eu vou lá com a minha rede e vou caçar as borboletas e vou colocar dentro de um vidro para eu ficar admirando ali, senão elas vão embora. Se eu não tenho um jardim, eu coloco elas dentro de um vidro, admiro um pouco, ou elas morrem lá dentro e aí acabou a graça. E aí é o cliente que vem e você faz um tratamento, ele não volta mais. Ou, se você abrir o vidro, elas vão embora. Então, isso aqui é o coração do seu consultório. Se eu pudesse eleger a coisa mais importante, o lugar mais importante que vocês têm que olhar, e que a gente olha, está sempre olhando, e que a gente treina a nossa equipe para sempre olhar e agir, é o quê? É na agenda. É a agenda. Como é que está a agenda? Vocês concordam que sem paciente não tem faturamento? Você não cresce aqui na escada do crescimento se não tiver paciente. Agora, é claro que o dentista que está sozinho, que tem uma agenda para atender, é diferente a necessidade dele de atração de pacientes de um que já tem uma clínica com 3 cadeiras. Que já tem 2 clínicas. É diferente. As estratégias que esse dentista desse primeiro degrau precisa, diferente desse que está aqui em cima. Então, por isso, é individual. Por isso, dificilmente um curso de marketing, de gestão, vai servir para todo mundo. Por quê? Cada um está num nível diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Fez sentido isso para vocês? Atração. Atração é fundamental e esse é um grande problema, uma grande dor do dentista. Outro ponto aqui de atração, vamos colocar. Quem atrair? Carla, eu sempre vou precisar de novos pacientes? Então vamos lá. Novos pacientes. Sempre eu vou precisar atrair novos pacientes? Eu vou responder sim. Quando eu estava na faculdade, no último semestre, eu não sei se a Gabi escutou isso ou não lá na Unicamp, nunca perguntei para você, Gabi. Eu não me lembro qual era o professor, porque eu acho que eu apaguei isso da minha mente. Ele falou assim para a nossa turma, eram quase 90 alunos, e ele falou o seguinte: vocês, em 5 anos de formado, vocês não vão mais precisar se preocupar com pacientes, vocês já vão ter uma clientela. Em 5 anos, vocês já vão ter uma clientela. Na minha cabeça, clientela é uma carteira de clientes que, beleza, que eles ficam voltando, que eles indicam para outro, boca a boca e tal.
Para mim, clientela era isso. Bom, em 5 anos, beleza. Me formei com 22, com 27 estou sossegada na vida. Já tem uma agenda cheia, os pacientes vindo e tal. Só que isso não aconteceu, como eu falei para vocês. Eu com 8 anos de formada, ainda estava pagando conta do consultório. Então, novos pacientes, isso precisa ser algo ativo dentro do seu consultório, sempre, sempre. Isso a gente sempre fala nas reuniões com as nossas equipes. Sempre novos pacientes. Agora, é importante entender e saber o que fazer para eles voltarem. Então, beleza, eu invisto para trazer novos pacientes, mas a fidelização é fundamental para quem quer crescer. E esse é um ponto que eu vejo que os dentistas não fazem praticamente nenhuma ação para fidelizar os pacientes. Então vamos lá, fidelização. Fidelização é o quê? É o mesmo paciente fazer novos tratamentos com você. Voltar a cada 6 meses, terminou um tratamento, aí depois faz um clareamento e assim por diante. Depois de fidelização vem o quê? Vem a recomendação. Incentivar a recomendação é maravilhoso. Carla, mas você está falando... Vamos lá, recomendação. Você está falando de uma coisa muito óbvia aqui, porque recomendação é o boca a boca. Não é o boca a boca? É a indicação. Recomendar é falar assim, vai lá no meu dentista, vai lá que a doutora Thaís, ela é ótima, a doutora Karina é ótima. Isso é recomendação. Acontece que, se a gente for esperar hoje em dia a recomendação, o boca a boca, igual era lá há 27 anos, quando eu me formei, que não existiam as redes sociais, a coisa é muito lenta, né, gente? Muito lenta. Além do que, hoje em dia tem muito dentista. Muito dentista, isso é inegável. É claro que eu nunca fico olhando para a concorrência como uma ameaça para mim. Porém, se eu ficar esperando o boca a boca acontecer e eu crescer só assim, não vai rolar. Então, aprender, por exemplo, a trabalhar a recomendação online é muito mais interessante. Então, como é que eu faço para o meu paciente me recomendar na rede social dele? Nem estou falando para você ter a sua rede social, porque é o Instagram, né? Quem tá aqui comigo, quem me segue achando que eu vou ficar ensinando muito ali de redes sociais, sim, para a gente nas clínicas é um canal muito forte de atração de pacientes. Mas não é só sobre isso. Essa é mais uma estratégia que você pode usar. Porém, você pode incentivar os seus pacientes a recomendarem você na rede deles. E que cada pessoa hoje tem aí, sei lá, 1000 seguidores. É muito mais poderoso do que esperar a pessoa falar de você, bem de você numa festinha, ou para um parente, para alguém que está precisando. Então, atração de pacientes, esse é um pilar fundamental. E aí, o terceiro é escala. Escala. O que é escala, Carla? É como fazer o seu negócio, o seu consultório crescer. Crescer de verdade, como escalar isso. Escalar os seus atendimentos, escalar o seu lucro. E principalmente, quando a gente pensa em escala, é crescer, escalar, imagina uma montanha. Escalar a montanha, aquela montanha muito íngreme. É crescer de verdade, é realmente crescer sempre para cima. Porque aqui na escada do crescimento, eu já vi muitos dentistas, e acontece todo dia, de descer o degrau. O dentista que fecha o seu consultório vai trabalhar em clínica, que eu conheço vários.
O dentista que tinha 2, 3 clínicas e reduz, não sei o que, não deu certo, isso e aquilo, funcionário e tal, e aí reduz de tamanho. Então, quando a gente fala em escala, escala é crescer. É como crescer com eficiência, tendo funcionário eficiente e principalmente, o que eu falo muito, sem depender 100% de você. E aqui, a escala então é crescer com eficiência e principalmente não depender 100% de você. O que a gente vê é que muitos dentistas crescem e daí ficam atolados dentro do consultório. Não sei se vocês têm esse sentimento. Tudo depende de mim, eu sou o faz tudo, se eu não tiver lá nada acontece. Se eu não tiver aquela história do olho do dono que engorda o gado, vocês já ouviram isso? O olho do dono que engorda o gado. Eu sou do tempo dessa frase aí. Não pode ser assim. Se você pensa assim, olha aqui a mente, ó. Se você pensar assim, você está construindo uma prisão para você, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. É fato isso, é fato. Carla, mas como é que eu saio disso? Aqui, na escada do crescimento, tem um momento que você sai disso. Como que você sai disso? Tendo pessoas eficientes que vão fazer uma parte daquilo que você faz. Carla, mas é muito difícil pessoas. Eu não falei que seria fácil, mas é possível. Se souber treinar, se aprender minimamente sobre liderança, e eu volto aqui na escada. Se você tem uma funcionária, é um nível de liderança, é um nível de treinamento. Se você já tem 2 clínicas, é outro nível, completamente diferente. E que a gente precisa aprender, e que a gente pode aprender, mas realmente tem que ter um objetivo. Então, escala é isso, aprender como realmente crescer e não depender 100% de você e ter mais eficiência. É difícil isso de comprometimento. Tem gente que fala assim, Carla, eu não consigo achar uma funcionária comprometida, um dentista comprometido. Na verdade, eu posso dizer, com esses anos todos de experiência trabalhando com dentistas, olha, hoje são 36. Mas se eu perguntar para o Fernando que está aqui na minha frente, quantos dentistas já passaram pelas nossas clínicas, eu acho que ele não faz nem ideia. Que foi muita gente. E se você me perguntar, Carlos, seus dentistas são comprometidos? O que vocês acham que eu responderia? Se aí na sua cidade não são, é igual em todo lugar, gente. Acontece que você precisa entender como driblar isso aí, essa falta de comprometimento, colocando regras na sua clínica, colocando treinamento, o seu relacionamento com eles. Carla, mas é muito difícil. Eu não falei que seria fácil. Chegar aqui em cima, é para poucos. Por quê? Porque muitas vezes nessas dificuldades a gente freia. E eu, Carla, eu já quis frear. Eu já quis parar aqui nessa escada. Chegou uma hora aqui na minha história que eu falei pro Fernando, eu não quero mais crescer, eu quero ficar aqui, Eu quero ficar nesse degrau, não quero ir pro outro não, porque tá muito difícil. E a dificuldade era com os dentistas. Só que, na verdade, o que faltava para mim? O conhecimento certo, nesse degrau aqui, que ninguém nunca me mostrou essa escada, para eu avançar para o próximo degrau. O que eu precisava ali? Aprender um pouquinho sobre liderança. Aprender um pouquinho mais sobre a mentalidade para eu poder avançar. Então, Joyce,
Aqui é igual. Ah, mas não são comprometidos. Sabe o dentista comprometido? É aquele que é o dono. O dono tem um comprometimento com o resultado grande. Se você, nesse caminho, encontrar um dentista que trabalha na sua clínica e também é comprometido, pega ele para ser sócio, abre outra clínica, porque é raro. Então a gente precisa entender qual é a expectativa que a gente tem com eles também. Porque senão a gente se frustra. No começo eu me frustrava, eu queria dentistas que fossem iguais a mim. Não é assim? Quem tem dentista que trabalha junto? A gente quer que atenda do mesmo jeito que a gente. Pra vocês terem ideia, quando eu fui saindo da ortodontia e deixando uma outra dentista, era a Laura, sempre vou me lembrar dela, queridíssima, para atender no meu lugar, o que eu fiz? Eu treinei ela pessoalmente. Ela ficou acho que uns 2 meses comigo e eu ensinava para ela técnica, ela já era especialista, mas eu ensinava do meu jeito, o atendimento, olha, você tem que receber assim, paciente e tal, e tal, e tal. Fiz aquele treinamento com ela, ela ficou ótima, maravilhosa, ainda ficou acho que uns 2 anos na clínica, talvez isso, um pouquinho mais. Os pacientes gostavam muito dela. E aí chegou um dia que ela saiu. Foi abrir o consultório dela. E aí, eu ia ficar treinando pessoalmente cada dentista? Não dá. Então é aí que eu falo de aprender o que fazer nesse momento. Porque senão você coloca uma gaiola em volta de você. E fica frustrada e aí pior, daí não quer mais crescer. Ah, não, isso não é para mim. Mas por quê? Porque não entendeu qual era o seu momento. O momento de aprender o quê? Então vamos lá. Então depois da escala. Então esses são os 3 pilares. Aqui, ó. Mente, atração e escala. Isso aqui é a base de um método que eu desenvolvi. Para o dentista que realmente quer aprender entender qual é o lugar dele na escada do crescimento e qual é o seu próximo passo. O que é que eu tenho que fazer em seguida? E quando eu falo em escada, quanto mais a gente sobe, mais a gente vai enxergando o que vem depois. Não é assim? Aqui em casa a gente tem uma escada para o 2º andar, que é um lance que vai e outro lance que volta, que sobe. Quando eu estou na base da escada aqui, eu não enxergo lá em cima. Eu ainda não enxergo o 2º andar, não sei o que tem lá. Conforme eu vou subindo, eu vou enxergando mais à frente. Quando eu viro, eu estou no meio da escada, eu já começo a enxergar o 2º andar. Então, muitas vezes você vai definir um alvo aqui para você, um objetivo, que você hoje imagina para você lá no futuro. Pode ser que no caminho você comece a enxergar ainda mais longe. Isso foi acontecendo comigo. Eu não imaginava. Logo que eu me formei nos primeiros anos aqui, eu não imaginava que a gente fosse estar com 8 clínicas. E se eu tivesse uma pessoa como eu me chamando e me falando isso aqui, ó, eu garanto para vocês que eu teria mais clínicas. Talvez tivesse aí o dobro hoje, se eu tivesse aprendido isso. Porque isso aqui, gente, transforma vidas. Por que eu dei o nome de Workshop Transformação Odonto? Porque transforma a vida do dentista. Transforma a vida da família. Quando a gente está bem na profissão, a gente leva isso para casa. A gente é uma mãe melhor, um pai melhor. O casamento fica melhor. Tem recurso para viajar, tem recurso para trocar de carro. Não tem aquela preocupação grande com dinheiro, aquela preocupação grande com se está funcionando tudo lá. Tá. Eu já há vários anos viajo e tudo funciona.
Então isso aqui transforma vidas, transforma a vida dos seus pacientes. Por quê? Porque você vai ser um dentista mais realizado. Vai ser um dentista mais valorizado. Porque aprendeu a ser mais valorizado.